Capítulo 9, versículo 27, Paulo diz, Ishaial, Isaías, muitas pessoas chamam, mas o nome em hebraico é Ishaial, por sua vez, proclama a respeito de Israel. Mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto, que é o remanescente, o resto é que será salvo. Esse resto é o remanescente, que equivale aos 144 mil israelenses, nos quais 12 mil de cada tribo de Israel, exceto a tribo de Dan e Efraim, em Apocalipse 7, não aparece. E substitui essas duas tribos, a tribo de José e Levi. Mas em Ezequiel 44, 45, no milênio, elas regressam. Isso por causa dos dois bezerros de ouro, em Dan, Betel, Betel, Dan, Efraim, onde essas duas tribos cometeram esse pecado de adorar os bezerros de ouro lá do rei Jeroboão, para não subir a Jerusalém, Jerusalém. Lembrando que quando o profeta Moisés subiu ao monte Sinai e ficou lá também, acho que uns 40 dias, o povo começou a prostituir e foram idolatrar o bezerro. Lá que forçaram, obrigaram a Arão, irmão de Moisés, a fazer. Ali também aquele povo, mesmo que saindo do Egito, povo hebreu de Israel, que cometeu tal idolatria, também foi apagado. Vocês sabem que uma vez Deus quis, através de Moisés, começar uma nova raça, e destruir esse povo que era difícil, rebelde, Mas Moisés parou na brecha, Risca o meu nome do livro da vida. E o Criador disse, eu vou riscar quem pecou contra mim. Porque Moisés era um profeta, mas também era um homem escolhido. Deus não iria perder Moisés, como Deus não perde um eleito. Hoje eu quis pregar, aí eu fui pro fundo aqui de casa, aquela barulheira dos vizinhos de som, eu pensei, aqui não dá para pregar. Ainda tentei pregar dentro do meu quarto, trancando a janela, aquela barulheira de som. Não deu para pregar, depois tentei pregar aqui de tarde, umas 3h30, 4 horas da tarde. Onde eu estou aqui agora, no salão, que é uma avenida, também não deu para pregar por causa da barulheira de som, de música mundana. Eu pensei, não tem lugar para pregar. Se eu pregar no fundo, vai sair música mundana na pregação, no fundo. Se eu pregar na frente, também vai sair música mundana. Que situação, E eu não fui reclamar, nem com o vizinho de fundo, nem com os vizinhos de lá. Eu pensei, eu vou pregar mais tarde, à noite, quando houver silêncio, Porque eu acredito que eu não devo interrogar ninguém e brigar com ninguém por causa de som. É só ter paciência, aguardar, e depois a oportunidade aparece, como apareceu, Mas o mundo está complicado, viu?
O mundo está um mundo bem complicado, bem difícil, né? Para ter sossego, né? Para ter paz, né? Mas vamos vivendo porque Paulo disse em Hebreus, carta aos Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, né? Então, minha parte, é meu dever seguir a paz, fazer por onde, né? Seguir a paz com todo mundo. Eu sei que tem pessoas que não têm paciência, né? Não suporta, né? Mas fazer o quê? Né? Estamos no mundo. O mais importante é não pertencer ao mundo. Estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Bem, o que eu vou pregar aqui é sobre Israel. Vimos que o Brasil, de Oswaldo Aranha, que em 27 de novembro de 1947, através do chanceler Oswaldo Aranha, na ONU, conseguiu fazer Israel vencer aquela votação do plano de partilha da Palestina, onde Israel voltou a virar uma nação. Porque no dia 25 de novembro haveria a eleição na ONU, Oswaldo Aranha viu que Israel não iria ganhar, que o mundo árabe iria derrotar ali nos votos na ONU. Isso era quando a ONU, Organizações das Nações Unidas, a ONU em Nova York, ainda tinha peso, suas decisões tinham valor. Hoje a ONU não tem mais peso, né? Tem 5 países ali na ONU que tem poder de veto, né? França, Inglaterra, Rússia, China e Estados Unidos. Se tomarem uma decisão ali e um desses países não quiser que essa decisão seja aprovada, basta votar contra, né? Ou se quer que seja aprovado, às vezes são contra, mas abstém de votar, né? Não vota nem contra e nem a favor para se tomar tal decisão. Mas a ONU hoje está sem efeito, embora ela tenha quase 200 países. Mas no tempo de Oswaldo Aranha, uma resolução, uma decisão da ONU era obedecida, né? Tanto que ele viu que Israel ia perder na eleição, em 25 de novembro de 1947, e ele pediu para os chanceleres, os embaixadores lá que iam discursar, fazerem longos discursos para que a eleição não fosse no dia 25 e ganhasse aí mais uns 2, 3 dias de prorrogação, o que ocorreu, e isso foi bom porque mudou o voto de nações, né? A França, por exemplo, mudou de voto. Ia votar contra Israel, votou a favor, né? Essa mesma França hoje, ela, através do Emmanuel Macron, acaba de reconhecer o Estado da Palestina. Agora, eu não sei como é que o Macron vai aprovar o Estado da Palestina na ONU, sendo que os Estados Unidos têm poder de veto, né? É complicado, né? Mas ali em 27 de novembro de 1947, Israel já voltou a ser nação. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel. Já houve a guerra, né, da independência. Mas eu devo dizer que aquele Israel lá de 48, aquela geração de 1948, era uma geração diferente da de hoje, né? Embora eu acredito que na geração de hoje, de Israel, do século XXI, a Segunda Guerra Mundial acabou em 45, né? 47, Oswaldo Aranha deu a vitória, o brasileiro deu a vitória para Israel voltar a ser uma nação. Em 48, houve a declaração de independência e a guerra da independência, né? Israel teve que lutar essa guerra. Porém, hoje estamos no ano 2021. O Israel de hoje é diferente do de 48? Claro que é, né? O líder lá era Davi Ben-Gurion.
O líder aqui é Benjamin Netanyahu. São dois líderes diferentes. Parece que o Davi Ben-Gurion, vem da Rússia, é judeu descendente da Rússia. Já o Netanyahu é judeu descendente de polonês, vem da Polônia, né? Dizem, eles falam, desde 48 para cá, todos os primeiros ministros de Israel, nenhum nasceu na nação de Israel. Tudo vem de fora, né? Judeus que vêm de outras nações voltam a Israel, entram na política e ganharam as eleições, né? Também o Brasil, que votou a favor através de Oswaldo Aranha. Aí eu estava até vendo um geopolítico falando que para resolver esse problema do Donald Trump taxando o Brasil com 50%, né, nos produtos brasileiros, ele disse assim, só se ressuscitasse Oswaldo Aranha, né, para resolver esse problema, porque o chanceler Oswaldo Aranha conseguia, porque era um excelente chanceler. Hoje, você vê aí, o Donald Trump diz que está esgotando o tempo, né, para negociar as tarifas, mas ele também não quer nem conversa, nem com Mauro Vieira, aqui, o atual chanceler do Brasil, né, na ONU, nem com Fernando Haddad, ministro da Economia, nem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem com Geraldo Alckmin, né, que é vice-presidente e ministro, né, do Desenvolvimento, né. Aí o jornalista disse, se fosse Oswaldo Aranha, se ressuscitasse Oswaldo Aranha, talvez Oswaldo Aranha resolveria, né? Ele está querendo dizer que foi o mais brilhante, né, dos chanceleres que representou o Brasil. E foi mesmo, né? Mas hoje estamos vivendo em outro tempo, né? Estamos vivendo em outro tempo. E hoje o Brasil acompanha a África do Sul, processando o Estado de Israel por genocídio, limpeza étnica, na faixa de Gaza, né? Essa semana morreu, eu vi uma reportagem dizendo que morreu 16 crianças em Gaza de fome, né? E o chanceler da ONU, o chefe da ONU, Guterres, né? Ele disse que crianças em Gaza dizem às suas mães, mamãe, eu queria morrer porque no céu não tem fome, né? Então elas estão desnutridas, né? E o Brasil vai junto com a África do Sul e outros países contra o que ocorre na faixa de Gaza, e os países dizem que é genocídio, e é um genocídio mesmo. Eu pensei que não era, mas quando você analisa de perto, e eu vou pregar sobre alguns pontos aqui sobre Israel, quando você analisa de perto, é um genocídio, né? Eu sei, há um problema ali. Vejo gente pregando, os palestinos é os filisteus. Não é os filisteus. Palestina é árabe, é sunita. Há um problema ali entre Israel e o mundo árabe, né? Não vai combinar, gente. A Bíblia diz que Ismael é um jumento bravo, sua mão é contra todos, e todos é contra ele, né? Esse Ismael aí, os ismaelitas, é o povo sunita, é o povo árabe aí, que hoje tem uma religião que não é o judaísmo dos judeus, ele segue o Islã, Mohammed, Maomé, o Alcorão, né? Tanto que o que mais há é o que é hoje desfazer daquela mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa, né? No monte do templo, lá no Monte Moriá, o Monte Sião, no topo do Sião chama-se Moriá, onde está o lugar sagrado que o Domo da Rocha, né, está ocupando.
mas um pouco distante do Domo da Rocha, no Monte do Templo, tem a mesquita de Al-Aqsa, né? Al-Aqsa. E no Ramadã, no jejum dos muçulmanos, eles conseguem levar para cima do Monte Sagrado, do Monte Santo. E a Bíblia que diz que o Monte Sião é o Monte de Jeová, é o Monte Santo, né? O Monte do Esplendor. Mas está ocupado pelos ismaelitas, pelos árabes, pela religião de Muhammad, né? Embora na atualidade o judeu já começa a subir a montanha sagrada para orar, né? Já tem subido a montanha sagrada. As coisas estão mudando no Monte Sião, no Monte Moriá, né? Que o status quo, o controle do monte está sobre a Jordânia que domina aquilo ali. A vigilância, a guarda, é a guarda de Israel. Então a Jordânia que tem um domínio, mas Israel põe guarda ali, né? Mas as coisas estão mudando. Estão mudando porque virá um terceiro templo, né? Já houve 2 templos ali. Olha, o título da minha pregação é pesado, mas é bíblico. Profecias, né? Israel será invadido. Olha o tema da minha pregação. A nação de Israel, Jerusalém, será invadida. Israel será invadido. Israel será tomado. Quem vai fazer isso? É o anti-Mashiach. As igrejas dizem que é o anticristo, né? Mas eu prego que virá um anti-Mashiach. E ele virá do Islã. Será um Mahdi, né? Apocalipse 6, versículo 8, diz que o nome dele, desse cavaleiro, né, que é a besta, chama-se Morte, e ele montará num cavalo esverdeado, né, verdoso no espanhol. E aí textos da Bíblia, como Zacarias 14, versículo 2, diz que Jerusalém será invadida e tomada, as mulheres violadas, as casas saqueadas, metade da população de Jerusalém sairá para o cativeiro, né? Ou seja, o Criador vai permitir isso. E aí onde entra a minha pregação nesta noite. Por que será que Deus vai permitir a invasão, a tomada de Jerusalém, né? Que os palestinos em Gaza já acreditam nisso e dizem, né? Que eles vão tomar Jerusalém, que aquilo ali vai ser deles, né? Do mar Mediterrâneo ao Rio Jordão, né? Aquilo vai ser tomado. Vai ser tomado mesmo? Vai. Mas Donald Trump está aqui para ajudar Israel, para impedir Israel. Donald Trump não pode impedir uma profecia da Bíblia. Ele está aqui, ele é a favor de Israel, concordo, mas ele não pode impedir as profecias da Bíblia se cumprir. Se você ler Daniel 8:9, fala que depois do bode, que é a Grécia, e o bode tinha um chifrão grande, né? Alexandre o Grande, e esse chifrão desse bode iria massacrar o carneiro, os medos persas. E massacrou mesmo, mas diz que depois que esse chifrão fosse tirado, 4 chifres tomariam seu lugar, que foi Cassandro, Seleuco, Antíoco, né? Quem mais? São 4 generais, eu sempre esqueço de um nome, né? Seleuco, Cassandro, Antíoco, Ptolomeu. Ptolomeu ficou com o Egito, o sul. Ao norte foi Antíoco, né? E ao leste e oeste ficou Cassandro, né? E Seleuco, né? Então esses 4 generais são os 4 chifres de que fala a profecia do profeta Daniel, capítulo 8, né? Versículo 8. Mas aí no versículo 9 diz que depois que a maldade, né? Tivesse preenchida na terra, o mundo ficaria um mundo mau, um mundo maligno. Como a Bíblia diz,
Falou há 2000 anos atrás, Iehonan, se chama de João, o apóstolo João, mas é o apóstolo Iehonan. O mundo jaz no poder do maligno. O mundo jaz no poder do diabo. Só que hoje o mundo multiplicou o poder do diabo, como também multiplicou a iniquidade. Não diz aqui em Mateus 24 que o fim do mundo só poderia vir quando primeiro houvesse o surgimento de muitos, você lê lá em Mateus 24, muitos, mas muitos mesmos falsos profetas. Não é um aqui, outro acolá. Haveria primeiro o surgimento de muitos falsos profetas. Em segundo lugar, o crescimento da iniquidade, que é saber o certo e fazer o errado. Em terceiro lugar, o esfriamento do amor de muitos, né? Tudo isso está aqui hoje. Em quarto lugar, diz que o evangelho do reino seria proclamado e dado testemunho no mundo inteiro, e depois viria o quê? Depois viria o fim. Gente, quantas vezes eu preguei Mateus 24 e não preguei de uma maneira correta, mas acredito que hoje eu estou pregando o capítulo 24 de Mateus mais corretamente, mais seguro, né? Porque às vezes, como pregador, a gente prega não tendo ainda o entendimento completo, perfeito da coisa, mas a gente escuta outro pregador pregar e aí prega baseado na interpretação de outro pregador, porque ainda não há uma revelação ou uma verdadeira interpretação, e se prega então a melhor interpretação dos outros. Mas hoje eu estou aqui pregando Mateus 24, já citei aqui, a partir do versículo 12, mas quando lemos Mateus 24, a verdadeira interpretação, acredito que eu estou pregando hoje, né? Vou dar aqui um exemplo. Eu vou voltar agora nessas profecias que a terra de Israel, a nação de Israel, será invadida e tomada, né? Mas eu vou seguir aqui ainda com Mateus 24. Por exemplo, no versículo 1 e o versículo 2, os discípulos mostraram o templo lá, o templo de Herodes, né, que gastou-se 46 anos para construir o grande templo. Porém, Yehoshua Mashiach, o filho do Criador, disse: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja demolida, vai cair tudo. E caiu. Porque quando há uma caravana de cristãos, de islamitas, muçulmanos, que os judeus já moram lá em Jerusalém, Israel, né? E vão a Jerusalém, toda aquela Jerusalém ali, gente, foi reconstruída pelos árabes, pelo Império Otomano, pelos árabes. Porque Israel volta para a mão do povo judeu em 1948. Mas lá no ano 70, no tempo do imperador romano Vespasiano, seu filho, o general romano Tito, cercou a cidade no tempo de Flávio Josefo, que escreveu aquele livro, A História dos Hebreus. Ele disse que estava dentro da cidade, no cerco. Embora ele era escritor como Tácito, Filo e outros grandes escritores a serviço do Império Romano. Então ele descreve ali o cerco de 6 meses. Quer dizer, quantas vezes eu preguei isso? O cerco de 6 meses. Josefo diz que as mulheres, Flávio Josefo, que era fariseu, né, no ano 70, as mulheres abortavam os fetos e comiam com capim para não morrer de fome. E eu preguei como todo mundo pregou, dizendo ai das grávidas, mas ainda não era, e não é, o ai das grávidas e das que amamentam. Você sabia disso? Eu vou provar, como eu já preguei isso, provando. Eu pensava que era, mas não era. Esse ai das grávidas e das que amamentam, orai, para que a vossa fuga não seja no sábado ou inverno, ou no inverno, né? Isso ainda vai acontecer, gente. Mas eu preguei como todo mundo pregou, dizendo, não, isso aconteceu no ano 70, quando o general romano Tito cercou Jerusalém em 6
6 meses e houve fome, e quando invadiu Jerusalém, aí era José dizendo, Flávio José, que o sangue dos judeus que estavam sendo mortos corria nas estradas, ruas de Jerusalém, formando como que uma enxurrada, né? Tanto sangue derramado. Mas ainda não é a profecia de Mateus ou Matitial 24. Por que não é? Porque quando você lê o versículo 15, eu sei, foi destruído o templo. Eu sei, foi destruída a cidade de Jerusalém. Como eu estou a vos dizer que a Jerusalém de hoje, moderna, é construída ou reconstruída por árabes. Outro dia eles estavam fazendo uma escavação, achando o tanque de Siloé, né? Que o Novo Testamento fala. Se você vê a profundidade do buraco para achar o tanque de Siloé, você fica admirado, não estava muito embaixo. Ou seja, aquela Jerusalém antiga, que foi destruída no ano 70, não é essa Jerusalém que homens e mulheres vão em caravana, peregrinação. A antiga está debaixo da terra. Está muito debaixo da terra. Os árabes reconstruíram aquilo tudinho ali. O Império Otomano. Quantos anos durou o Império Otomano que dominou Jerusalém, dominou Israel? O Islã durou 600 anos. Essas construções da Jerusalém moderna hoje, agora, claro que hoje Tel Aviv e muitos lugares de Israel já tem prédios, aí já é uma construção com tecnologia. Mas a Jerusalém lá, quando você vai lá andar e ver, né, você está vendo construção de árabes, porque a velha mesmo está debaixo da terra. Tem que ser escavado. Olha aqui, em Mateus 24:15, Yehoshua, Mashiach, diz assim: quando, portanto, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santo, que o leitor entenda. Né? Por exemplo, muitos dizem a abominação da desolação no lugar santo é a mesquita de Omar. Porém, quando você vai pesquisar a mesquita de Omar, ela não está nem no lugar santo, em cima do Monte Santo. Você vai achar a mesquita de Omar em frente à Igreja Católica do Santo Sepulcro. Ou seja, está distante do lugar santo, do Monte Santo, do Monte Sião, do Monte Moriá. Ô André Luiz Nunes de Lima, como é que você sabe disso? Hoje tem Google Mapa, né? Hoje tem muitos canais de geografia. Eu não preciso ir em Jerusalém para comprovar isso. Isso é fato, gente. Em cima do lugar santo não tem mesquita. Tem um domo da rocha, né? Que o rei da Jordânia, antes de morrer, não sei se foi 40 quilos de ouro, folheou aquilo de ouro, é dourado, né? A mesquita mesmo não está em cima do lugar santo, a mesquita de Al-Aqsa, né? Está no Monte Sagrado, mas está distante do Domo da Rocha. É ali naquele Domo da Rocha, embaixo daquele domo ali, que não é mesquita, não é a mesquita de Omar, é ali que está o lugar sagrado, a pedra, né? Sagrada, que os rabinos de Israel dizem que a partir daquela rocha ali é que Deus, o Criador, começou a criar a terra, o mundo. Seria como que o pilar, o alicerce, o fundamento, né? O lugar é sagrado. E Yehoshua Mashiach disse que é. É ali onde Abraão foi sacrificar Isaac. É ali que Davi quis fazer o tabernáculo e não pôde, mas Salomão fez o primeiro templo. Que o rei Nabucodonosor veio destruir, né? E que no tempo do rei Ciro o Grande, o rei persa, autorizou os judeus voltar a reconstruir as muralhas e fazer a restauração do templo, né? Zorobabel, Neemias, Esdras, né? Esses livros relatam sobre a reconstrução das muralhas e restauração do templo, né? Ali é o lugar santo, onde está o Domo da Rocha. É claro que toda a montanha
todo o Monte Sião é sagrado. Porque depois do milênio, só para você ter uma base, depois do milênio, o reinado de 1000 anos, de Yoshua Mashiach, o filho de Davi, Ben Davi, o filho do Criador do cosmo, da Via Láctea, das galáxias, do universo, o qual é Jeová. Depois que o filho de Jeová e Yoshua Mashiach reinar 1000 anos, e aí então terminar o trono branco, o julgamento final, aquele Monte Sião que você está vendo ali, ele fica 2000 metros, ou 2 quilômetros do Monte das Oliveiras. A Bíblia diz em Zacarias 14 que Jeová, mas é claro que Jeová é o pai, mas quem virá é o filho, né? Porque o pai vive dentro do filho. O pai se manifesta através do filho. Zacarias 14, 7, que ele vai 14, 6, que ele vai pisar os seus pés no Monte das Oliveiras, e o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Isso aí é no Armagedon, antes do milênio. Porém, depois do milênio e do trono branco do juízo final, esse Monte Sião, ele vai ficar tão grande que ele vai ficar da altura de mais ou menos entre 2.300 quilômetros ou 2.500 quilômetros de altura, de largura, né? Altura, largura e comprimento. Porque é aí onde vai descer a santa cidade, a Jerusalém Santa, né? Cidade celestial. Vai descer do céu e encaixar dentro desse monte. Ou seja, esse monte, Sião, ele vai até a Finlândia, na Europa. E ele vai crescer de tal tamanho que ele vai tomar essas terras todinhas aí, do Iraque, do Kuwait, dos Emirados Árabes, da Arábia Saudita, do Irã. Isso aí tudo vai deixar de existir no novo céu e nova terra, quando o mar não existirá mais. Eu estou falando da eternidade, eu não estou falando de milênio. No milênio o mar ainda existe. O Monte Sião ainda é pequeno. Porém, esse Monte Sião vai crescer aí que vai desaparecer os oceanos, o mar. Para que a santa cidade, né, que tem entre 2.300 quilômetros ou 2.500 quilômetros de altura, largura e comprimento, desça da glória da eternidade e encaixe. Então, por aí você já vê que não vai morar poucas pessoas nessa cidade. Vai morar muita gente. Por que vai morar muita gente? Porque desde Adão até aqueles que foram arrebatados, ressuscitados para estar no milênio, é que vai compor o número de salvos. Aí eu posso dizer, vai ser como a areia da praia, né? Quando reuniu os salvos de 6.000 anos, né? Que só a igreja romana matou 68 milhões de cristãos, né? Ou protestantes, de quem ela não gostava. Esse povo está dormindo aí o corpo no pó da terra, né? Seus corpos dormem no pó da terra, eles vão ressuscitar. Já nos dias de hoje, essa geração do século XXI, moderna, pecadora, tecnológica, geração da IA, geração do smartphone, celular, geração do computador. Gente, essa geração do século XXI, o número de salvos vivos, eu não sei não, porque o Mashiach falou em Lucas 17, quando o Filho do Homem retornar à terra, voltar à terra, será que ele achará fé na terra? Encontrará algum homem fiel, alguma mulher fiel? Eu acredito que salvos que estão aguardando a ressurreição, e também o arrebatamento, porque os vivos serão transformados e serão arrebatados juntos com os ressuscitados, né? Mas eu acredito muito no maior número, gigantesco, de pessoas que morreram pela fé durante as eras, durante as dispensações, mas vivo hoje para ir morar no céu, ir no arrebatamento e morar na santa cidade, eu não sei não se vai haver algum, ou um, né? Ou dois, eu não sei não. Se houver um pequenino rebanho, né? Então, isso ainda não aconteceu, porque a Bíblia fala em Daniel 9:27 que o rei malvado, o príncipe malvado, que é a besta,
fará um acordo de 7 anos. Na metade dos 7 anos daquela semana, 7 dias, cada dia 1 ano, 7 anos, romperá o acordo. Aí diz assim, e ele colocará a abominação da desolação em cima da nave do templo dos judeus. Hoje nem templo tem. Oh, mas a abominação da desolação não é o domo da rocha? Não. Essa abominação da desolação ainda vai vir. Ainda vai vir. Ainda virá. Por quê? Porque você lê aqui, ó, no versículo 21, Mashiach diz assim, pois naqueles dias haverá uma grande tribulação, tal como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Que vai ser nesse tempo que for colocada a abominação da desolação em cima da nave do templo. O templo nem existe, ainda vai ser construído o terceiro templo. Aí é que vai acontecer a profecia. Ai das grávidas e das que amamentam, orai para que a vossa fuga não seja no sábado ou no inverno. Quem estiver na Judéia, na cidade, corra para as montanhas. Isso não se cumpriu ainda. Porque se você olhar o que Tito fez no ano 70, destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, você vai ver que Antíoco Epifanes, no Velho Testamento lá, o que ele fez lá? Você pega, mas aí só a Bíblia não tem, a minha Bíblia tem, Macabeus 1 e 2, né? Porque as igrejas chamam de livros apócrifos. E por que chamam de livro apócrifo? Porque quando o doutor Lutero, o monge agostiniano na Alemanha, fez a reforma protestante, ele tirou 8 livros da Bíblia, 7 do Velho Testamento e a carta de Jacó, de Tiago. Lutero não gostava da carta de Tiago, ele achava que ela era muito Torá, muito judaísmo, né? Muito lei de Moisés, ele tirou. Mas na segunda edição da Bíblia de Lutero, ele trouxe a carta de Tiago de volta. Mas ele não trouxe esses 7 livros. E quando você lê Macabeus 1 e 2, você vê que Antíoco Epifanes, o rei da Síria, que invade Jerusalém no tempo dos Macabeus, o que ele faz ali? Ele manda construir uma estátua de Zeus, o deus grego. É claro, o Epifanes aí, na Síria, ele era, fazia parte de um daqueles 4 chifres de Alexandre o Grego, Alexandre o Grande, que sucederam a Alexandre o Grande. E ele tentou forçar Jerusalém, os Macabeus, a adorar a estátua de Zeus. Zeus é um deus grego, adorado na Grécia. É chamado de o pai dos deuses. E o pior, Antíoco Epifanes obrigou os judeus a sacrificar porcos. Porco. Judeu nem come carne de porco, pra você ter uma ideia. Não come carne de porco. Ou sacrificava porcos ou morria. Ele obrigou a sacrificar porcos no altar. Ou seja, profanou o segundo templo, né? Sabia disso? Aí no tempo do imperador Adriano o César, né, o imperador romano, ele começa a reinar depois da morte de Diocleciano. Diocleciano morreu no ano 116, né? Quando Adriano começou a reinar em Roma, esse Adriano não gostava de judeus de Israel, da Judéia, israelense, né? Ele não gostava. O que ele fez? Ele mandou erguer um templo em cima do local do templo que o Tito derrubou, destruiu no ano 70. Mas esse templo que o Adriano mandou erguer lá nas ruínas de Jerusalém, na cidade de Jerusalém, em cima do templo, que antes havia ali um templo, mas já não havia, ele ergueu um templo dedicado a Júpiter, aí já o deus romano. Júpiter é o pai dos deuses de Roma. Dedicou um templo a Júpiter Capitolino, né? Veja o que ele fez, porque ele queria apagar a memória dos judeus. Ele não gostava de judeus, tanto que ele mudou o nome de Judéia para
Filisteia. Como não pegou, mudou para Palestina. Palestina pegou e é chamado Palestina. A Judéia é chamada de Palestina até hoje. Mas ele tentou colocar o nome de Filisteia, não pegou. Vocês estão entendendo? E quando o Antíoco Epifânio colocou a estátua de Zeus e obrigou os judeus a sacrificar porcos no altar, aquilo causou a revolta dos macabeus. Quando o imperador César Adriano construiu um templo, ele chegou a reconstruir Jerusalém, só que ele colocou um outro nome. E ele não queria os judeus lá. Por isso que ele vai mandar fazer um templo no local do segundo templo, que Tito tinha destruído no ano 70, e ele dispõe o nome do templo de Júpiter Capitolino. Aí causou a revolta de judeus, de novo, né? Os judeus Bar-Coquebas, né? Os Bar-Coquebas se revoltaram contra Adriano, como os macabeus se revoltaram contra Antíoco Epifânio. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: a abominação da desolação ainda não foi colocada nesse lugar sagrado, embora Antíoco Epifânio da Síria colocou a estátua de Zeus, ainda não foi a abominação da desolação, embora o imperador César romano Adriano colocou lá um templo dedicado a Júpiter Capitolino, o maior deus dos romanos. Isso ainda não foi a abominação da desolação. A abominação da desolação está para vir, gente. Talvez nos nossos dias, no nosso tempo hoje. Por quê? Porque o terceiro templo vai ser reconstruído. E Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2, versículo 4, que o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta, vai se sentar no templo de Deus. Se a besta aparecesse hoje, ela se sentaria ali no domo da rocha. Aquilo não é templo de Deus. Templo de Deus vai ser feito. Israel já tem 5 vacas vermelhas hoje. Já consagrou um sacerdote, sumo sacerdote levita. Israel tem todas as peças, mesas, utensílios, até a menoral. O candeeiro, o candelabro com 7 lâmpadas, né? De ouro ainda, né? Está lá exposto no Instituto do Templo, numa praça em Jerusalém. Israel ainda não tomou o Monte Sagrado. Na Guerra dos 6 Dias, aquele general de guerra israelense chamado Dayan, ele tomou o Monte do Templo, se você estudar a história de Israel. Acho que foi em 67. Tomou as colinas de Golã, que inclusive está até hoje nas mãos de Israel. A Síria diz que pertence à Síria e quer de volta. Israel tomou as penínsulas do Sinai, mas devolveu ao Egito. Essa Gaza hoje, que Israel está matando, o governo político sionista de Benjamim Netanyahu, está matando criança, velho, mas matando para valer. De tiro, de mísseis, de bomba, de fome. Essa Gaza aí estava no controle do Egito. Antes da Guerra dos 6 Dias. Como Israel devolveu a península do Sinai, o Egito deu o controle da faixa de Gaza, Cisjordânia, para Israel. Sim, estava tudo em paz. Até 7 de outubro, os terroristas do Hamas ir lá no deserto de Negev e fazer o que fez lá naquela festa rave, né? As mulheres israelenses fumando droga, fumando cigarro, bebendo, passaram a madrugada todinha numa rave, numa balada, né? O Hamas veio ali e matou todo mundo ali, poucos sobreviventes, e ainda invadiu os kibutzes, né? Eu não concordo com isso. Matou 1.200 judeus, né? No 7 de outubro, há 20 meses atrás, de 2023. Mas Israel começou, aquilo ali começou a guerra. Israel foi para a guerra e já matou mais de 60 mil. Ou seja, já é desproporcional. Ou seja, os terroristas, eu não concordo com esses terroristas. Com a cartilha deles de violar mulheres, matar mulheres, queimar crianças em micro-ondas, né? Matar
mãe, matar pai, isso é terrorismo. Mas você acha que eu vou concordar com o governo sionista, político de Israel, em matar 60 mil palestinos? Isso é desproporcional, gente. E depois que Donald Trump disse que os palestinos, 2 milhões e 400 mil palestinos, devem ser expulsos de Gaza, ir para a Jordânia, para o Egito, e que Gaza deve virar uma riviera, um resort, cheio de cassino, campo de golfe, praia, já tem praia do mar Mediterrâneo, virar lugar de hotel, de turismo. O que vai fazer lá? Uma Las Vegas, né? Mulher pelada, cassino, jogos, bebedeira, motéis, né? E Israel, depois que ouviu Donald Trump falar isso, Israel quer levar isso adiante. Tanto que não houve cessar-fogo entre Hamas, Gaza e Israel, e o que o Donald Trump diz, termina o serviço. Porque ele quer aquilo ali, né? Ô, André Luiz, o que você diz daquilo ali? Aquilo ali é um holocausto que está acontecendo. Não tenho dúvida. É uma limpeza étnica, né? Não tenho dúvida. Mas também vou dizer a vocês o que a Bíblia diz em Daniel 9. Vai haver guerra ali até o fim. Leia Daniel capítulo 9, versículo 27 e 28. A guerra vai ficar ali até o fim. Mesmo que o antimachia apareça, a besta, como muita gente está dizendo, ele vai aparecer e vai trazer uma falsa paz. Depois que houver paz e segurança, virá repetindo a destruição. Bem, Paulo falou isso, mas também Daniel disse que ali, em Jerusalém, vai ter guerra até o fim. Não vai parar, não. Ali é um nó cego que ninguém dá conta de desatar, não. Ali é um problema que ninguém dá conta de resolver, não. Só o milênio. Né? Só a vinda de Yehoshua Mashiach. Veja o tanto de ferida que tem lá, gente. Eu sei. A geração da Segunda Guerra Mundial dos judeus sofreu na mão de Adolf Hitler com o Holocausto, câmaras de gás. Assassinou o nazismo. Assassinou 6 milhões de judeus. Eu não concordo com aquilo. Embora Deus permitiu aquilo. Aquilo ali era o tocar da sexta trombeta, né? Quando você lê a sexta trombeta, 200 milhões de demônios saem do rio Eufrates e vai contra os judeus ali, possui os alemães nazistas. Mas aquilo ali Deus permitiu para Israel voltar para a terra de Israel, os judeus voltar. E voltaram em 48, que a guerra terminou em 45. Porém, esse Israel moderno de hoje, de Gal Gadot, a Mulher Maravilha da Marvel, de Hollywood. Esse Israel que tem o dia do orgulho gay, não sei se você sabia, mas enquanto tinha aquela tensão, vai haver guerra entre Israel e Irã e Israel. Mês passado, em junho, houve parada Grand Pride, ou seja, o dia do orgulho gay em Tel Aviv, a capital de Israel. Ou seja, houve passeada de lésbicas e gays em Tel Aviv. Mesmo tendo aquela tensão de guerra. Porque se você pensa que esse Israel de hoje respeita Yehová, o Criador, você está enganado. Eu acredito, e eu vou falar a minha opinião daqui a pouquinho. Onde eu penso onde está esses 144 mil em Israel hoje. Eu acredito que eles estão lá. Se a hora do fim for agora... então eles devem estar lá para se manifestar. Porque o povo judeu lá em Israel hoje são 10 milhões. Fora de Israel deve ter uns 5, 6 milhões. A totalidade do povo judeu na terra é em torno de 15, 16 milhões. Muitos falam de 20 milhões. Né? Não é uma grande população. Agora mesmo eu vou chegar no sistema político de Israel, o parlamentarismo, como é a votação, a eleição, como se escolhe o primeiro-ministro, aí vocês vão me entender e eu vou dar minha opinião aonde eu penso que, posso estar errado, mas é onde eu penso que está esse remanescente, porque Paulo diz em Romanos 9, 27, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia, só o remanescente, ou seja, um pequeno Israel, é que será salvo.
Ou seja, a Bíblia fala de 144 mil. Hoje Israel tem 10 milhões de habitantes. Então deve ter 144 mil lá. Mas vocês entenderam? Essa abominação da desolação ainda não veio. Não era a estátua de Zeus, o antigo Epifânios lá no templo dos Macabeus. Não era o templo de Júpiter Capitolino, né? No templo do imperador César Adriano. Sem falar que no ano 261, o imperador César Romano, chamado Juliano, ele autoriza construir o terceiro templo. Está na história aí, você pode pesquisar. Quem foi o imperador Juliano que autorizou os judeus construir o terceiro templo? Ele autorizou. Porém, quando foram construir o terceiro templo, bolas de fogo subiu de debaixo da terra e queimou as ferramentas dos construtores lá, dos pedreiros, carpinteiros, dos operários. Mas eles ainda insistiram em construir o terceiro templo, e o que o Criador fez? Mandou um terremoto lá no Monte do Templo. Aí eles entenderam, se subiu bola de fogo e ainda vem um terremoto, é porque o Criador não quer que constrói. E não queria mesmo não, por isso que Deus permitiu. Porém, hoje, agora, nós estamos no século 21, está chegando a hora que Deus vai permitir construir. E dessa vez não vai subir bola de fogo para impedir os judeus, como Deus impediu. E por que Deus impediu? Porque não era a hora, não era o tempo. Aquele tempo não era o tempo de construir o terceiro templo. Por isso que houve o terremoto e chamas de fogo, bola de fogo subiu e queimou as ferramentas dos operários. Porém agora o Criador vai permitir, porque isso é profético, gente. A construção do terceiro templo é profético. Você lê Apocalipse 11, 2 Tessalonicenses 2:4, Apocalipse 11, foi dado uma vara lá, um caniço, e foi dito mede o templo, mede o altar, os que neles adoram, não meças, não é para medir o pátio lá exterior, foi dado aos gentios, as nações que por 42 meses pisarão na cidade santa, não? Isso é a grande tribulação. Ou seja, nem ainda, você vê Israel, olha o que eu estou pregando, Israel hoje, que tem o dia do orgulho gay, se dois homens em Israel, dois judeus saírem de Israel e for num país que faz casamento gay, e casar no outro país e voltar para Israel, você sabia que a política de Israel reconhece esse casamento? Se duas mulheres judias saírem de Israel e casar num país onde se faz casamento de mulher com mulher, voltando para Israel, a política, a justiça de Israel, o governo de Israel, reconhece esse casamento e dá direito à previdência, à viuvez, à aposentadoria, dá todos os direitos. Israel diz lá, nós não fazemos, mas reconhecemos. Que diferença tem entre Israel dizer, o governo de Israel, a política de Israel dizer, não fazemos casamento de homem com homem, nem mulher de mulher. Mas se você casar, homem com homem casar num país estrangeiro, mulher com mulher casar num país estrangeiro, aí nós vamos reconhecer. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer com isso que Israel não está preocupado em obedecer o que o Criador disse em Levítico, que era um pecado gravíssimo, o homem misturar com o homem, né? Uso contrário à natureza, como Paulo fala em Romanos, e Paulo diz assim, até as mulheres vão no uso contrário à natureza, é homem com homem, uso contrário à natureza. Paulo chega a dizer assim, os que praticam tais pecados são dignos de morte. E o livro de Levítico, da lei de Moisés, diz, maldito o homem que for com o homem, ou que for com o animal. Está escrito lá, mas você acha que a política de Israel está preocupada? Eu vou mostrar agorinha que por causa da política de Israel, hoje Israel tem duas leis judaicas. Uma lei secular e aqueles que estão lá tentando seguir a lei de Moisés. A profecia vai cumprir, gente. A abominação da desolação ainda virá, o terror, né? Daniel 9:27, 9:28 diz que vai ser um terror. Essa abominação da desolação, né? O que é isso, né? Que vai ser colocado no lugar santo.
Ou seja, o lugar santo já passou por tanto problema. Estátua de Zeus com Antíoco Epifânio, templo de Júpiter com Adriano, tanta profanação, e ainda a abominação da desolação ainda não chegou, porque ela só vem na grande tribulação. Nos últimos 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses. E quando isso vier, a Bíblia diz que 2 profetas estarão pregando lá em Jerusalém, né? Elias e Moisés, Eliahu e Moshe, né? E a Bíblia diz que depois de 3 anos e meio, 42 meses, a besta matará esses 2 profetas. Porém, não permitirá com que seus cadáveres, corpos, sejam sepultados. Seus corpos, olha o que a Bíblia diz, Apocalipse 11, ficarão 3 dias e meio expostos. E diz a Bíblia que os homens do mundo todo, de todos os países, nações, ficarão contentes, alegres, trocarão presente uns com os outros. Porque esses 2 profetas tinham atormentado a terra e agora a besta tinha matado eles. O que é isso? Sabemos que a internet, né? Starlink, né? Os satélites aí das nações que dá sinal de internet, vai promover isso, porque quando eles morrerem, né, todo mundo vai assistir aí pela internet. E a Bíblia diz: em seus corpos ficarão 3 dias e meio, estendido sobre a grande praça, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor foi crucificado. Você vê, a profecia da Bíblia diz que Jerusalém viraria uma Sodoma espiritualmente e Egito. E virou. É o único país no Oriente Médio, na Ásia, no meio de 22 países do Islã muçulmano, em meio, 10 milhões de judeus, em meio a 400 milhões de árabes, xiitas, turcos, sunitas. Israel é o único país que reconhece o casamento de homem com homem e mulher com mulher. Ora, Israel não sabe que Deus queimou Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre e virou cinza? Sabe. Porém, a Bíblia diz que isso iria acontecer. Mesmo os judeus sabendo que é um pecado que Deus detesta, eles estão fazendo. Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Ora, se a Bíblia diz que nosso Senhor foi crucificado numa grande praça lá em Jerusalém, aliás, os corpos, né, de Elias e Moisés estarão estendidos numa grande praça, onde nosso Senhor foi crucificado, que espiritualmente é Sodoma e Egito, então a palavra tem que cumprir. Qual a profecia da Bíblia que não vai cumprir? Todas vão cumprir, gente. Inclusive essa de Zacarias 14:2. Eu e Jeová reunirei todas as nações contra Jerusalém para o combate, e a cidade será tomada, as mulheres violadas, as casas saqueadas, metade da cidade vai para o cativeiro. Quem vai conseguir invalidar isso aí? Isso aí vai se cumprir, gente. Embora eu acredite e penso que antes da guerra do Armagedon, que é quando Israel, Jerusalém, será tomado pela besta, e vai chegar a se sentar no terceiro templo, e requerer adoração sob pena de morte. Quem não adorar, vai morrer. Está vendo que a besta, tem muita gente dizendo, a besta é um judeu. A besta vai ser um homem que vai se intitular de Machia. A besta? A Bíblia diz que Israel vai ser tomado, invadido. A besta vem do Islã, é um cavalo esverdeado, a cor das bandeiras do mundo árabe, da Arábia Saudita, da Liga Árabe, da Palestina. Olha a cor das bandeiras, é verde. É a cor desse cavalo que está vindo, o 4º cavalo. É o último cavalo que estava faltando, que está faltando no Apocalipse para cavalgar. E o cavaleiro que vai montar é um homem arrogante. Abacuque 2:5. A riqueza engana, um homem arrogante juntará os povos, as nações em torno dele. E o Sheol, diz a Bíblia, Apocalipse 6:8. Abacuque 2:5 diz: o Sheol, que é o inferno, o acompanhará. Não diz lá? E vi um 4º cavalo esverdeado que monta sobre ele
o montador chama-se morte, e o inferno o acompanha, e ele vai matar 1/4 da humanidade. Não tem 8 bilhões, quase 9 bilhões na Terra hoje? Ele vai matar 25%, com espada, pestes, pandemias e feras da terra. É o que está escrito na Bíblia. Ninguém vai cancelar isso. Então, quando a besta vier, o antimachia, não é questão de perguntar assim, ô judeus, vocês me recebem ou não me recebem? Vocês me aceitam ou não me aceitam? A Bíblia diz que ele vai tomar Jerusalém, vai invadir. Não vai perguntar se Jerusalém, os judeus vão aceitar ele ou não. Não, lê Daniel 8:9. É um chifre que vai começar pequenininho. De repente ele vai crescendo para o leste e o oriente, vai tomar o Iraque, vai tomar tudo ali, ó. Arábia Saudita, Omã, Emirados Árabes, Kuwait, vai tomar o Irã, vai tomar Omã. A Bíblia diz que ele vai tomar até do outro lado do Mar Vermelho, vai tomar o Egito. Lê Daniel 11:40, do versículo 40 a 45. Nem o Egito vai escapar, nem a Líbia, nem a Líbia, nem Cuxi, nem Eritreia, Etiópia, nem o Sudão vai escapar. Eu estou falando desses países, Egito, Eritreia, Etiópia, Sudão, isso está na África do Norte, do outro lado do Mar Vermelho. Porque do lado de cá está o Irã, a Arábia Saudita, Omã, Kuwait, Emirados Árabes, Catar. Do lado de cá é o Oriente, do lado de cá o Estreito, tem o Estreito de Hormuz e tem o Mar Vermelho, o Canal de Suez, né? Esse Oriente Médio, não só o Oriente Médio, essa África do Norte aí eu devo dizer a verdade, essa besta vai controlar o petróleo do mundo. E vai controlar os países petrolíficos, tudinho ali, vai tomar tudo. Onde tiver gás, onde tiver petróleo, vai controlar a energia do mundo inteiro. Essa coisa vem do Oriente Médio. A Bíblia diz em Daniel 8:9, vai crescer para o leste. Oriente aí, ó. Iraque, Irã, Arábia Saudita, Omã. E diz assim, vai crescer para o sul. O sul é o Egito. Vai tomar o Egito. E diz assim, Daniel 8:9, e vai tomar o país, a terra formosa, a terra gloriosa de Israel. Quer dizer, nem Israel vai escapar. Nem Israel vai escapar. Então eu estou a pregar a profecia, embora eu acredito que antes da besta vir e tomar todo o Oriente Médio e a África do Norte, deve haver a guerra do Gog, que é a Rússia, Ezequiel 38:39, vindo contra Israel, contra Jerusalém, por causa das riquezas do Mar Morto. A Rússia vai descer. A Rússia já está na Ucrânia, na Crimeia, na Geórgia. A Rússia está a um passo da Turquia, do Estreito de Bósforos e Dardaneles. Ou seja, cruzando a Turquia, Istambul, a antiga Constantinopla, a Rússia chegará ao Mar Mediterrâneo e aí chegará a Israel. E a Rússia tem bases militares na Líbia, na Síria, no Sudão. A Rússia também tem suas bases ali. Ela vai tentar tomar as riquezas do Mar Morto. Só que a Bíblia diz em Ezequiel 38:39 que essa guerra aí, o Gog, a Rússia vindo com as nações do extremo norte de Israel, essa guerra aí Israel vai ganhar. Qual a guerra que Israel vai perder? É a do Armagedon. Aliás, do Armagedon não. É a guerra da invasão da besta, né? Que também vai terminar com a guerra do Armagedon, mas no Armagedon, Yehoshua Mashiach vem. Yehoshua Mashiach só vai descer do céu, montado em um cavalo branco, Apocalipse 19:12, no Armagedon, que é o norte de Israel, perto da cidade de Nazaré. Já a guerra do Gog, a Bíblia diz que é ao leste do Mar Morto, em um lugar chamado Vale do Oberim, né? Lá o Gog vai ser sepultado ali no Mar Morto ali. O Gog e as nações, os soldados, os exércitos que vierem contra Jerusalém. O Gog, Israel ganha. Mas quando a besta aparecer, Israel perde. Mas tudo vai terminar no Armagedon. Aí o Mashiach volta. E Yehoshua, o que foi crucificado na cruz,
do Gólgota, do Calvário, volta num cavalo branco, montado em um cavalo branco. E todos os exércitos do céu vêm com ele. Aí ele vai destruir, a Bíblia diz assim, ele vai capturar a besta e o falso profeta, e com o assopro da sua boca destruirá o iníquo. Né? A Bíblia diz que ele vai jogar a besta e o falso profeta para dentro do lago de fogo, sem eles provarem a morte física. Sem a besta e o falso profeta, que é um homem paranormal que vai fazer fogo cair do céu e criar uma imagem para a besta, esses dois aí vai ser capturado vivo e jogado no lago de fogo, Apocalipse 19, 12. E o diabo vai ficar acorrentado 1000 anos. Durante 1000 anos vai ficar amarrado, acorrentado, enquanto o Mashiach Yoshua reina na terra. E depois do milênio, as vítimas de Satanás, as matérias que estavam no inferno vão ressuscitar, e o diabo vai juntar gente dos 4 cantos da terra para ir contra a cidade amada. Né? Aí desce fogo do céu e os consome. O diabo é jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Mas o que é que vem para Israel, gente? Eu quero terminar minha pregação. O que vem para Israel é uma invasão. Eu não estou falando do Gog. Isso aí Israel vai ganhar essa guerra. Ezequiel 38 e 39. Mas quando a besta vier, aí é diferente, porque a besta vai tomar Israel. Vai se sentar no terceiro templo. Vai obrigar os judeus e o mundo todo, a terra toda, a adorar ela. Se não adorar, vai morrer. Agora vamos lá, eu quero terminar com isso aqui. E dar meu parecer sobre esse remanescente aí que Paulo falou em Romanos 9, 27, que eu li na leitura do começo dessa pregação. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o resto, o remanescente, será salvo. Então, na última eleição lá em Israel, a eleição de Israel é diferente do Brasil. A última eleição no Brasil, você tinha alguns candidatos a presidente. Aqui você vota no indivíduo. Estava lá o Lula, estava o Bolsonaro, estava lá não sei quem. Aqui você escolhe o indivíduo. Em Israel, lá é parlamentarismo. Embora Israel tenha 10 milhões de habitantes, nem todos os 10 milhões votam, né? Nem todos os 10 milhões votam. Mas lá tem, acho que foi a última eleição, como é parlamentarismo, o israelita escolhe o partido político, não o indivíduo. Então, tinha mais ou menos 40 partidos políticos. Cardima é centro, Likud, o partido político do Benjamin Netanyahu é direita, né? Por isso que ele age como Donald Trump da direita, né? O Milei aqui na Argentina é direita, né? O Bukele em El Salvador é direita. Esses de direita vão agir, né? Eu quero dizer que Yehoshua Mashiach, ele não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro. Que o Kadima é centro. Tem um partido de Israel, Beitenu, direita. Avô da esquerda. Eu estou citando nomes de partidos de Israel. E tem partido até religioso. O Shas. Tem um partido, tem um aqui que é da Torá, ó. Tem um partido político Judaísmo Unido da Torá. E eles são barbudos, tem aquelas 2 mechas no cabelo, usa aquelas roupas pretas, né? E um partido, Chas, acho que tem 11 deputados no parlamento, e o partido político Judaísmo Unido da Torá tem 7. Inclusive, eles podiam ter derrubado agora, semana passada, o governo de Israel, o primeiro-ministro, dissolveu o parlamento, e, embora eles que não estão com o governo, mas ao mesmo momento apoiam o governo, né? Por causa da guerra lá em Gaza, né? Mas mais ou menos aí, mais de 10, 15 deputados abandonou. O Netanyahu abandonou e não abandonou. Porque não houve novas eleições, né? Eu vou citar esses partidos políticos aqui. Tem o Shinui, esse é um partido lá. Mefdai é um partido religioso. União Nacional é um partido de centro.
Meretz, um partido de esquerda, Balad, um partido árabe, tem até partido árabe. Porque em Israel tem muito árabe israelense. Por exemplo, se eu fosse morar em Israel, eu mais minha esposa, e a gente tivesse filhos, eles seriam brasileiros israelenses, porque quem nasce em Israel vai virar israelense, né? Embora será brasileiro. Israel tem uma grande população árabe. Só em Jerusalém hoje, Jerusalém, a capital é Tel Aviv. Só em Jerusalém tem 400 mil árabes morando lá. Do 1 milhão de habitantes, né? 600 mil é judeus, 400 mil é árabes. Só para você ter uma ideia. E os árabes têm partido político no parlamento, na Knesset de Israel. Hadash, outro partido de esquerda, e Artid, partido de liberalismo, e Amina, partido sionista, revisionista, tem o partido político trabalhista, né? É um sionismo social-democrata. Derek Eretz, é um partido sionista conservadores. Jezé, é um partido do liberalismo e feminismo. Até as mulheres têm partido político, né? Se você olhar, tem mulher deputada no parlamento em Jerusalém, né? Lar Judaico, qual é o nome do partido? Lar Judaico, eles é um partido de sionismo religioso e interesse ortodoxo, né? São mais de 40 partidos. Então, quando há eleição lá em Israel, os judeus, o povo lá de Israel, eles votam no partido, não no indivíduo. Eles devem votar no partido. Aí um partido, por exemplo, tem mais de 40, mas nem todos vão para o parlamento, porque são 120 cadeiras para 120 deputados. E um partido, ele tem que ter pelo menos 3,25% dos votos. É onde ele consegue fazer 4 deputados, né? 4 cadeiras, né? Das 120 cadeiras, né? E como é que é esses partidos? Eu tive que ir buscar vídeos e ler para entender como é que funcionam esses partidos políticos lá em Israel, né? Então funciona dessa seguinte maneira: o parlamento, aqui, né, tem 120 cadeiras para 120 deputados. Mas lá tem mais de 40 partidos. Nem todos os partidos conseguem fazer cadeiras. Então, quando há eleição, o judeu lá tem que votar num partido. Aí o partido é que decide a lista do primeiro deputado, se ele ganhar, do segundo, do terceiro, do 10º deputado, né? Parece que o partido do Benjamin Netanyahu conseguiu fazer, acho que 30 deputados, né? Então, o partido político, ele vai determinar quantos estão na lista de deputados. E como é que o partido político determina? Ele pode fazer uma eleição, o partido diz assim, temos 50 deputados. O partido vai fazer uma eleição lá para os filiados, né, do partido, ou o chefe do partido decide, ou faz uma votação. Vamos votar, por exemplo, aí em 200 nomes. Os 40 mais bem votados vai ficar na lista dos deputados. Aí isso faz a eleição, o partido. Você tem uma ideia. Aí depois da eleição diz, a lista dos possíveis deputados, número 1, número 2, ele vai citando. Aí no dia da eleição, se esse partido ganhar, e dependendo do número de votos que esse partido ganhou, ele pode fazer tantos deputados. No mínimo, um partido tem que ter 3,25% do voto da população de Israel, para ele pelo menos fazer 4 deputados. Vocês estão me entendendo? Então, os partidos políticos, no dia da eleição, os judeus vão votar no partido, mas cada partido já definiu a lista de homens ou mulheres dos possíveis deputados. Ou o dono do partido decidiu, ou só os filiados ao partido votou quem poderia ser deputado, ou ele fez uma eleição pública. É assim que funciona. Então o judeu, se ele quer que tal candidato ganhe, ele tem que votar no partido dele. Aí o judeu sabe
do seu candidato, por exemplo. O judeu quer que Benjamin Netanyahu ganhe. Então, o partido do Benjamin é o Likud. Se ele ganhar muitos votos, vai fazer muitos deputados. Só que ele é direita, mas nem todo mundo de Israel é direita, né? Israel tem vários líderes, não tem só o Benjamin Netanyahu, tem outros líderes, né? Existem outros líderes também que disputam, né? Eu acho que eu anotei o nome de alguns aqui. Então lá tem até partido político chamado Azul e Branco, né? Então é assim que funciona. E depois da eleição, os partidos se reúnem, aí sabe quem é deputado, quem vai ocupar as 120 cadeiras e quem será o primeiro-ministro. Normalmente é o que ganhou mais votos, né? O partido que ganhou mais votos, aí ele tem que conseguir pelo menos fazer uma coligação dos 120 deputados. Se ele conseguir fazer uma coligação de 61 deputados, já que tem 120, aí ele já pode ser o primeiro-ministro. Vocês estão me entendendo? São 120 deputados. Depois das eleições, o partido que conseguir juntar lá uma coligação de pelo menos 61 cadeiras, é o partido que vai poder indicar o primeiro-ministro, né? Israel tem presidente, mas quem manda lá é o primeiro-ministro, né? Então, funciona como parlamentarismo. Dizem que foi Thomas Jefferson que criou esse método, né? Que Israel usa. Nós aqui no Brasil não usamos esse método, né? E o voto lá em Israel não é obrigatório, né? O judeu vota se quiser votar. Parece que na última eleição só 4 milhões foi votar, né? Vocês estão entendendo? Eu estou tentando explicar aqui da melhor maneira possível. E depois que uma coligação fez 61 cadeiras, então fez o primeiro-ministro. E aí, parece que ele pode governar, acho que 4 anos, né? No caso do Benjamin Netanyahu, tem 3 anos no poder, mas ele já ganhou várias vezes, várias eleições. Se não dissolve o parlamento, ele pode ir até outubro do ano que vem, né? E há 3 maneiras de dissolver o parlamento e trazer uma nova eleição. Eu anotei aqui, né? Primeiro, eu estava ouvindo uma jornalista de Jerusalém, de Israel, explicando. Primeiro, se uma noção de não confiança no governo, né? Se houver lá uma desconfiança do governo, então já pode reivindicar a nova eleição. Segundo, gente da própria coalizão pode chegar a 61 deputados, cadeiras, gente da própria coalizão, se eles criarem uma lei lá para dissolver o parlamento, é o segundo motivo, né? E terceiro motivo, o próprio primeiro-ministro, né, tem o poder de chamar novas eleições. No caso hoje em Israel, o Benjamin Netanyahu, ele não quer novas eleições, ele quer terminar o mandato. Quer ir até o ano que vem, outubro, né? Por quê? Porque ele está baixo nas pesquisas. Se Benjamin Netanyahu dissolver o parlamento e chamar novas eleições, hoje ele perde. A popularidade dele está fraca, né? Embora ele tenha o apoio do Donald Trump, né? Agora aqui é onde eu vou entrar. Quando nós lemos na Bíblia, você vê na Bíblia partidos religiosos, fariseus, saduceus, essênios, zelotes. É o que você vê lá na Bíblia, né? Fariseu, saduceu. Aquilo era quem controlava a nação. A nação tinha um sinédrio. Hoje Israel não tem um sinédrio. No tempo de Yehoshua, de Paulo, tinha um sinédrio. Eu acho que era 71 fariseus lá nesse sinédrio, saduceus, os líderes religiosos. Aí eles tinham o poder de julgar e tomar uma decisão, né? Hoje Israel não tem um sinédrio. Hoje Israel tem uma quenesse, um parlamento, lá em Jerusalém. E hoje já não se fala o partido dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, dos zelotes. Não, hoje é esses partidos que eu li aqui. Quem manda Israel hoje é o Likud, né? Partido da direita, né? Mas tem outros partidos lá. Você não lembra que antes do Benjamin Netanyahu ser primeiro-ministro, o nome do antigo primeiro-ministro foi
Naftali Bennett. E aí Lapid também já foi primeiro-ministro. Eles querem voltar ao poder, né? Então não tem só o Benjamin Netanyahu. Na verdade, Netanyahu é um dos maiores políticos de Israel. Mas tem mais de 40 partidos. E está uma guerra política lá, embora essa semana, até outubro, o parlamento está em recesso, né? Está em recesso, só volta em outubro, né? Ou seja, não houve novas eleições, mas há muitos líderes lá. E o que eu estou querendo dizer para vocês é que hoje é diferente do tempo de Paulo, do tempo de Kefas, de Iehoná, do Filho de Deus, Yehoshua Mashiach. Lá era um sinédrio, e os líderes que decidiam no sinédrio tinham que vir dessas religiões. Mas hoje é política. E mesmo sendo política, há partidos que são políticos, como o Judaísmo Unido à Torá, o Shas, o Lar Judaico. Esses partidos têm deputados no parlamento. E por que eles abandonaram o governo, mas não derrubou o governo? Não derrubou porque está em guerra. Abandonaram o governo, mas não derrubaram o governo porque está em guerra. E também porque quando Israel virou um país independente, Davi Bergulhon, é aqui que eu quero finalizar e terminar com isso. Em 14 de março de 1948, naquela época, em 48, 1% da população de Israel era ortodoxo. E o Davi Bergulhon decidiu que esses ortodoxos não iriam para o exército, não iriam para a guerra. E disse que eles podiam ficar o dia todo, como eles ficam até hoje, só orando, estudando a Torá na sinagoga. Vocês têm uma ideia? Se eles casam, esses heredinhos, ultra-ortodoxos, quem vai trabalhar é a mulher, não é o varão, o homem. A mulher que tem que arrumar emprego para sustentar a casa, porque o trabalho desses religiosos, você já viu na televisão, de chapéu, roupa preta, talite, quipá na cabeça, chapéu na cabeça. Eles não trabalham, quem trabalha é a mulher. Eles são estudiosos da lei de Moisés, das mitzvah, 603 mandamentos, mitzvot, da Torá. Então eles ficam ali, eles começam isso de criança, fica velho de barba branca, cabelo branco, só estudando os 603 mandamentos da Torá. E então eles não participam de guerra. E como Israel hoje está enfrentando 7 frentes de guerra, Irã, Síria, Iraque, Gaza, Cisjordânia, Judéia, pode começar uma guerra horrível aí contra a Turquia quer guerrear contra Israel, né? A Síria está querendo pedir apoio à Turquia, porque nesse massacre desse terrorista aí, Ahmed al-Shara, isso aí está usando paletó e gravata, mas era terrorista da Al-Qaeda. Não vê lá? Nem coube tanta gente no necrotério entre os drusos, né? Os beduínos tentando destruir os drusos na Síria, o exército do Ahmed al-Shara, o antigo Abu Muhammad Jolani, né? Jolani quer dizer colinas de Golã. Ou seja, a Síria uma hora vai querer tomar as colinas de Golã de Israel. E nessas colinas de Golã, quando termina as colinas de Golã, no sul da Síria, vivem os drusos. Os drusos é um tipo de muçulmano que tem no Líbano, Israel, e os drusos lá em Israel lutam por Israel, no exército de Israel. Por isso que você viu o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro, bombardeando o palácio do governo lá, uma agência do exército sírio, né? Porque se não faz aquilo, porque o Jolani com o exército sírio entrou no meio da guerra entre drusos e beduínos e foi matando drusos, né? Israel viu que era um massacre, interviu, ou seja, a situação não está boa na Síria. Israel teve que bombardear com aviões, acho que o palácio do governo ali não chegou a destruir, só deu um aviso, né? E uma agência do exército. E agora a Síria está querendo se aliar à Turquia, né? Para quando Israel vier bombardear de novo, os aviões da Turquia
começar uma guerra com Israel. A coisa não está boa no Oriente Médio. É um barril de pólvora. E o Benjamin Netanyahu está precisando de soldados. E o que é que ele quer fazer? No tempo de Davi Ben-Gurion, era 1% os ortodoxos. Hoje são 11%. E eles não vão à guerra, porque os líderes ortodoxos não querem. Dizem que se esses rapazes for para a guerra, então se é 11%, Israel tem 10 milhões, são mais de 1 milhão de ortodoxos, né? Então, eles não usam esse celular que eu estou usando aqui, ó, um smartphone. Eu já vi lá, o celular que eles usam é aqueles antiguinhos, analógicos, eles não têm televisão em casa. Ou seja, eles vivem em Israel, não concordam com o sionismo, não concordam com o Estado de Israel, não concordam com o governo de Israel. Eles vivem em Israel, não concordam com o Estado. Eles querem viver a lei de Moisés. Vive lá, mas é como se não estivesse lá. Ou seja, eles nem se alistam no exército. E o Benjamin Netanyahu está precisando de soldado para morrer. Morrer em Gaza, morrer numa nova guerra no Irã, morrer na Síria, morrer no Líbano, contra o Hezbollah, contra o Hamas, contra o Irã, contra essas guerras. E aí os líderes ortodoxos, haridins, não querem que os seus rapazes vão para a guerra. E em Israel, acho que é 2 anos, 3 anos, 2 anos, o serviço militar para homens e mulheres é obrigatório. Mas por causa da lei de Davi Ben-Gurion, em 1948, eles estão isentos. Só que agora o primeiro-ministro quer mudar a lei. Por isso que esses deputados desses partidos religiosos abandonou. E diz para ele, não cria lei não, senão nós te derrubamos. E nós não queremos os nossos rapazes soldados, porque se eles virar soldados, vão fumar cigarro, vão beber, vão se envolver com mulher, vão se corromper. E se por acaso acabar a guerra, eles não vão querer mais viver como ultra-ortodoxos, Haridim. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É isso. Esse é o maior problema hoje em Israel. Irá para a guerra esses religiosos? 11% da população? Eu não sei. Mas eu chego a pensar, que é a minha opinião, como a Bíblia diz que os 144 mil israelitas vão estar em Jerusalém e eles são virgens, não fizeram sexo, relação sexual com mulher, ou seja, hoje em Israel, o único lugar que poderia sair seria desses ultra-ortodoxos, haridins, desse povo aí religioso, que desde 1948 não entra em guerra, não vira soldado, não faz parte do exército de Israel. Mas o Benjamin Netanyahu quer cancelar essa lei e colocar eles para morrer, né? Veja que situação, né? O que vai acontecer, eu não sei. Só o Criador sabe. E a Bíblia diz em Ezequiel 9,4 que os 144 mil vai estar lá em Jerusalém, angustiado, gemendo, chorando, por causa dos pecados, das abominações cometidas pelo povo judeu. E não é porque uma pessoa nasceu em Israel e é judeu que será salvo. A Bíblia diz que os 144 mil, para fazer parte, eles têm pelo menos essas duas características. Nunca fizeram sexo com mulher nenhuma. Na sua boca não se achou mentira. Eram homens íntegros, né? Então tem que ser um grupo de pessoas separado da sociedade. Hoje, assim, como estudioso das Escrituras, e sempre estou estudando as coisas lá em Israel, eu só vejo esse grupo de jovens entre os haredins, ultra-ortodoxos. É os únicos que se mantêm fora da política, né? Fora da tecnologia, né? Fora das festas, fora do mundão velho brabo, né? Se não for eles, então não sei onde está esse grupo. Pelo menos na minha ótica, a minha maneira de ver, pode ser aí, né? Se é, eu não sei, né? Deus sabe. Mas eu só estou expressando o que eu penso, né? Olha aqui, o Criador, Jeová, abençoe essa pregação juntamente com seu filho e Yehoshua Mashiach. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia da praia, Romanos 9, 27, só um remanescente, um resto. Só um grupo de 144 mil é que será salvo, né?